Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Donos do Pod, o podcast oficial da Intercâmbio na Real. E hoje eu, Alisson, o anfitrião de vocês, tenho aqui a queridíssima Maria Lúcia, nossa passageira de janeiro de 2023. Ou, como eu disse nos stories, né? Um ícone, né? Do nosso grupo. Um ícone à parte do Ai, nosso meu Deus. grupo. Trouxe aqui para vocês conhecerem ela, conhecerem mais da história dela e da história dela dentro da nossa viagem. Então, no primeiro episódio, a Nath me apresentou e a gente conversou um pouco mais sobre a minha viagem em Dublin. No segundo episódio, conversamos com a Vanessa, que embarcou para Dublin sozinha, né, com todo o nosso suporte para estudar 2 semanas lá em Dublin. E hoje vamos falar com a Maria Lúcia, que fez o nosso roteiro dos Donos do Mundo, nosso roteiro clássico, Dublin, Londres e Paris. Então eu vou deixar ela começar a se apresentar. Pode se apresentar então, Lúcia. Diz aí o seu nome agora a galera já sabe, mas sua idade, de onde Aham. você é, o que você faz. Então, meu nome é Maria Lúcia, como ele disse, eu sou analista financeiro numa empresa metalúrgica e, enfim, tenho 61 anos, né? E viajei com uma turma, e assim, com o pessoal da intercâmbio, e assim, todos jovens, mas jovens muito, a maioria mais jovem até que minha filha. E então, é isso. A intercâmbio me ajudou a realizar uma coisa que eu queria muito, muito fazer uma viagem para a Europa, conhecer as cidades que eu conheci, exatamente elas, e de uma forma não fora daquele pacote de turismo para terceira idade ou coisa assim. Eu amei. Exatamente, foi o nosso turismo da melhor idade. Tínhamos a melhor idade ali de todo mundo. Sim, E o melhor, né, gente? exatamente. A Maria Lúcia é retired. Pra quem não conhece, pra quem não estudou em Ah, Dublin, retired Maria Lúcia foi o seu presente de aposentadoria. Da aposentadoria pro mundo. exatamente. Exatamente. E assim, mesmo sem programar muito, a viagem foi a comemoração do meu retired, que na verdade é a minha aposentadoria, né? Que todo brasileiro sonha em se aposentar ainda com saúde, né? Então, eu, graças a Deus, realizei. Vou continuar trabalhando mais um pouco, porque me sinto jovem, mas agora já sou legalmente aposentada. E aí a viagem foi assim como assim, na verdade, a aposentadoria foi a cereja do bolo da viagem, né? Porque todo mundo curtiu ali comigo a minha aposentadoria. Comemorei em todos os lugares. Exatamente. Foi a que mais comemorou em todos os destinos. Só tinha motivo para comemorar. Exatamente, estava muito bom. Mas nos conta então, Lúcia, em que momento que tu decidiu fechar o pacote? Já que a aposentadoria acabou sendo depois, como é que foi esse momento para ti? Ah, sim. Não, na verdade, eu tinha esse planejamento de fazer umas viagens, então eu tinha me planejado financeiramente. Já, como eu trabalho na área financeira, eu sou muito planejável, assim, né? Eu planejo bem como é que eu vou Certeza. viajar. E aí, eu tinha esse planejamento de fazer essa viagem, né? Eu estava estudando, assim, tá fazendo algumas aulas de inglês e tal, para melhorar, porque eu tinha o meu inglês muito básico e tal. E aí surgiu a oportunidade, né, através do Felipe, que é meu sobrinho, né? E o Felipe me apresentou o pessoal da Intercâmbio, e aí eu viajei acompanhar. Na verdade, também um outro motivo foi para comemorar os 15 anos da Maria Vitória, que também foi no grupo, né? E aí, viajando, aí quando a Natasha me apresentou o projeto de como eles viajavam, que eu ia ter até oportunidade de melhorar o meu inglês, ou seja, ou botar ele à prova, né? E e aí coube exatamente no meu planejamento financeiro. E aí foi assim, Ai, foi que uma coisa demais. foi um pouco assim, coincidência de eu ser o Felipe conhecer vocês e Uhum. através dele eu ser apresentada, mas assim se encaixou assim, foi perfeito
em tudo que eu queria, né? Eu, pra gente conhecer a Maria Lúcia, a gente tem que pontuar mais uns personagens aí na história, que é o Felipe e a Maria Vitória. O Felipe, eu e o Felipe, nós éramos colegas de trabalho, e a Intercâmbio, na real, é parceira da escola que a gente trabalhava. Então, tanto eu quanto ele conhecemos a Nath e o Felipe Roxo, né, o marido da Nath, os fundadores da Intercâmbio, né, trabalhando nessa escola, e a gente teve contato com eles desde o início da empresa, né, a gente viu os primeiros alunos da escola, os alunos da escola sendo os primeiros passageiros, né, então a gente já tinha plena confiança no trabalho da Natasha e do Felipe com o Intercâmbio na real. Depois a gente foi vendo a empresa crescer cada vez mais, até que um dia eu e o Felipe, né, a gente se olhou, tipo, tá, e agora, né, agora a gente tem que ir, agora é a nossa vez. Então eu fui primeiro, daí o Felipe já se organizou para depois, eu lembro que ele me contou assim, ah, Alisson, fechei o pacote também, vou ir, e foi dele, ele ainda disse, né? Vou com a minha Edinda. E na época eu nem imaginava que eu seria guia, né? Ele já tinha me contado que iria e eu nem imaginava. E no fim, além de colega, o Felipe ainda fui na viagem de guia, conheci a Dindinha maravilhosa. E depois, agora o Felipe é o nosso guia também, né? Eu e o Felipe estaremos na viagem de agosto de 2023. Então foi assim, umas coincidências do destino que colocou todo mundo junto ali para curtir na viagem. Exatamente. E a Vitória entrou Uhum, na história pela idade dela e por ter feito 15 anos na pandemia, uhum. não houve comemorações, sobrou dinheiro para fazer a viagem. A Vitória viajou com quase 18, né? A Vitória já foi. Exatamente. A pandemia deu uma atrasadinha, mas o presente ela foi muito melhor. Foi muito bom. E assim, foi uma experiência incrível, porque olhando de fora, poderia se pensar o que eu ia estar fazendo ali, Uhum. né? E foi tudo tão legal e natural, né? Que foi Isso muito que eu bom. pensava, porque o outro grupo de agosto, a idade da galera parecia tudo mais nivelada, assim. E daí eu ficava pensando, ah, que legal, mas aí o nosso grupo, tá todo mundo assim, tem a Vitória que tem 17, e daí tem a Manu que tem 60, e daí tem a galera que tem 20, tem a galera que tem 30. E como é que vai ser isso? Eu lembro que eu me perguntava, e como é que vai ser? E no fim foi incrível. A Vitória estava mais tímida do início, mas ela depois se abriu com todo Aham. mundo. A Lúcia também conseguiu interagir com todo mundo. E eu acho que essa foi a parte mais enriquecedora do nosso grupo, que foi ver todo mundo unido, apesar da diferença de idade, estava todo mundo, parecia todo mundo igual. Exatamente, assim, e eu assim, pensando antes de viajar, eu pensava assim, quando a gente começou a conhecer a turma, eu comecei a ver a idade e as carinhas daqueles jovens todos, eu assim, ai meu Deus, que eu estou inventando, né? Eu não, parecia assim que não ia ser E assim, eu acho que eu me senti com os 20, os 30, os 40, até os 17 da Vitória, eu muitas vezes tive, e vivi a minha idade de 60, porque em alguns momentos eu trouxe eles, e até tu mesmo, né, Alisson, conversando, em Com algumas certeza. conversas, a gente trocou ideias, assim, foi bem bacana. Eu acho que quem está vendo, quem está nos assistindo, pensa assim, ah, não, mas eu não vou porque é só gurizada, que eu sou do Sul, né? E aí, mas aí tu percebe que não, que a idade realmente ela está dentro da cabeça da gente, né? Tu pode Exatamente. ter a idade que tu tiver e tu conseguir tranquila. Isso eu acho muito legal. E eu lembro que no primeiro grupo, a Nath levou uma aluna minha, Heloísa, que também tinha mais de 50 na época, se não me engano, e eu achei super legal. Eu disse assim, nossa, Elo, que legal que você vai ir, porque ah, vai curtir uma experiência totalmente diferente, né? E eu lembro que ela voltou, ela me contou que adorou, e eu disse assim, nossa, se a Elo adorou, eu também vou adorar. E foi aí que eu também decidi viajar. Exato, mas é exatamente porque assim é uma experiência foi Uhum, diferente, né? Eu já viajei com grupos assim, claro, dentro do país, até uhum. fui na Argentina, em Buenos Aires, fui com idades mais da mesma, mas aí a gente fica dentro daquela programação mais
E assim não houve muita troca de muita Isso que eu coisa, digo pra galera. experiência. Além do intercâmbio da cultura de outro país, é um intercâmbio dentro do Brasil primeiro, né? A gente conhecer as gírias dos outros lugares, a cultura, a história, o que que a galera come. E um negócio no sul a gente não come cuscuz. Mas a galera adora cuscuz. E daí a gente tava conversando assim, não, eu nunca comi cuscuz. Aí o Douglas, não, mas eu como cuscuz até no café da manhã. Então tem o intercâmbio dentro do Brasil e fora. Sim, sim, aquele momento que a gente chegava no quarto e tinha gente do Nordeste, do Norte, dentro do meu quarto, aquelas meninas, o modo como elas se expressavam, o modo como eu me expressava. Teve até uma noite do vocabulário gaúcho, eu ensinando as gírias gaúchas, assim, muito bacana, né? Exatamente. As trocas foram ótimas, muito bom. Aprendi um pouco mais de inglês, aprendi um pouquinho de francês, e aprendi muito do português falado no Brasil em diversas regiões. Exatamente. E só recapitulando para a galera, né, o nosso itinerário, então nós nos encontramos em Guarulhos, né, em São Paulo, fomos todos juntos para Dublin, com uma conexão em Madrid. Depois nós partimos para Londres, depois de 7 dias, e depois fomos de trem até Paris. E depois de Paris, né, vocês voltaram para São Paulo e eu segui aqui na França. E agora Isso. nós vamos falar de cada um dos destinos, começando por Ah, Dublin, na ah, Irlandinha. Me diz I aí, então, love you. I love, já é inglês, né? I love. Me diz aí, Lúcia, o que que tu mais gostou de Dublin? Ai, Dublin. Claro, a minha visão provavelmente não é a mesma Uhum. visão de um jovem, mas é uma cidade incrível que tu consegue te movimentar e caminha bastante e tu Uhum. consegue entender, interagir. Uma cidade, eu não sei, eu acho que eu me senti meio medieval, Sim. né? Assim, Uhum. muita história, muita coisa assim. Claro, tem muito estrangeiro, ali tu encontra Uhum. gente de vários lugares do mundo, mas Principalmente brasileiro. assim, brasileiro, muito brasileiro. Exato. No hotel, né, às vezes tu estava conversando com a pessoa em português, em inglês, depois que tu percebia que a pessoa era português, falava português e era até brasileira, né? Também. Aconteceu muito. Mas o que eu mais, claro, o que eu gostei da vida noturna, muito Uhum. bacana, muito bacana. E uma coisa que eu adorei em Dublin, que foi exatamente pela minha visão da minha idade, que as pessoas não tão jovens, né? Elas circulam na noite de Dublin Sim. misturada com os jovens. Eu via muita gente nos pubs da minha idade. Uhum. Então, assim, muito bacana isso dessa cidade, né? O curso, claro, tinha a escola lá, a escola, eu vou ser Escola, bem escola. sincera que Pode a falar, escola pode falar. eu matei um pouco, porque eu adorei fugir da escola para justamente andar sozinha. Eu andei muito sozinha lá dentro Eu nunca e vou esquecer achei o dia que muito eu tava incrível. saindo do hostel pra buscar a galera da escola e a gente deu de cara contigo na rua. Bateu no alto. A Não, gente não buscar vocês na escola, eu te vejo na rua. E Dublin é assim, gente. O que eu mais indico de Dublin é isso. A galera sair pra curtir, porque é uma capital, tem bastante coisa, mas ela é muito menor do que as outras. E, por exemplo, isso, Londres e Paris, quando você quer sair, existe um planejamento, né? Isso conversando com amigos que moram aqui na Europa também falam isso. Se você vai sair em Paris, você tem que saber de onde você tá indo, pra onde você vai ir, e não tem essa coisa, tipo assim, eu vou naquele pub, depois eu vou no outro, depois eu vou no... Não, você tem origem e destino. Porque a cidade é muito grande. Então, se você quer depois ir para outro pub, outra coisa, é longe uma coisa da outra. Tem coisa legal em Londres e Paris? Tem. Mas em Dublin tem essa coisa de, tipo assim, deixa a vida me levar. Eu vou lá pro Temple Bar e daí eu exatamente. vejo o que eu vou fazer de lá. Sim, eu saía assim a caminhar, entrava num bar, tomava um café, né? Que ele tem Ou o uns dia da cafés. lavanderia, que você foi na lavanderia. Oh, eu saí para ir na lavanderia, acabei no pub.
Que legal! Depois, apavorada, não sabia nem sair do pub, porque eu não conseguia eu dizer pro homem como é que eu tinha entrado ali. Ai, ai. E sozinha, muito bom, muito legal. Mas também muito legal que à noite, eu tinha a impressão que o dia era bem pequenininho, mas a Sim. noite era enorme. Então a Uhum. gente fazia muita coisa assim, por exemplo, é como tu disse, as ruas, os lugares que tu ia passear. Nós fizemos caminhadas na beira daquele, esqueci o nome do rio. Rio Life. Isso. E aí a gente caminhava, mas tinha lugares para a gente parar em todo momento. Então, se tu quisesse parar ali, tomar um drink ou tomar uma Uhum. cerveja, que lá é muito boa, tomava ali, caminhava mais um pouco, entrava no outro, entendeu? Muito, muito bacana, assim, E é isso que a gente vários fazia. lugares, né? E é isso que a gente Uma fazia. caminhadinha e uma reabastecida. Imagina, né? E eu com essa gurizada aí, tudo atrás. Às vezes eu saía em grupos menores, e assim eu me senti incluída, porque teve dia que eu até abandonei Felipe, Sim. Vitória, eles me perderam lá dentro. Exatamente. Ai, ai. Ah, Que demais. É, Dublin é uma aventura à parte. É aquele destino que não promete nada e entrega tudo pra todo mundo. exatamente. Eu achei que foi exatamente isso. É assim, que parece que tu não vai ver coisa alguma, mas tu, nossa, tem que ter o olhar de ver Dublin mesmo. Sem contar que a gente fez aquela trilha que A trilha eu foi demais. amei, amei. Ela foi cansativa, não vou negar, né? É, Mas assim, muito bacana foi. E foi bom que foi bem no começo, eu ainda estava bem descansada. exatamente. Depois da trilha já doía o pé, já doía tudo. Não, e o pior da dele é que depois a gente foi pro pub, o Brazen Hat, que era um pub mais antigo, né? E depois a galera, vamos pro pagode? E daí eu, gente, eu achei que a gente ia descansar. Eles, não, a gente quer ir no pagode. Eu, tá, já que vocês estão dizendo que querem ir pro pagode, vamos no pagode então, né? Eu achei que a galera tá Eles acharam cansada. até um pagode. Uhum. E no outro dia, 9 da manhã, de pé, pra Sim, ir caminhar. verdade. Começar tudo de novo. Era Uhum. muito bacana isso, assim, de ter essa programa. Eu, assim, fui com tanta confiança, eu recebi o roteiro, eu dei uma lida, mas eu confiava tanto, assim, que eu não pensava, assim, eu só sabia que no outro Uhum. dia eu ia conhecer alguma coisa diferente, e era sempre bom e legal, era Eu lembro muito que a galera bacana. perguntava o que que tem amanhã. E eu, gente, mas vocês não viram o roteiro? Eu tava com o roteiro aqui na cabeça, eu todo dia lembrando. E eu, gente, mas vocês não viram o roteiro. Mas aí a gente sempre recapitulava no grupo, né, gente? Amanhã, saída tal hora, em tal hora na recepção. Mas é que, assim, o bom, claro, vocês estavam trabalhando, Sim, mas a gente que está indo como, né, usando o serviço, é tão bom confiar que vai ser bem sim. bacana, e tenho certeza, eu tinha certeza que eu ia conseguir Uhum. fazer, que ia dar tudo certo. Às vezes, assim, eu ficava um pouquinho sem comer, porque eu não me programava para comida, né? Eu disse, Isso que a não, mas gente lá eu vou fazia. achar nada. Não vai. Aí eu tinha que aí Isso a gente comia avisou lanche, no né? grupo de agosto, né, sobre alimentação, que na Europa eles não têm esse costume do almoço. Então, dificilmente Exato. a gente simplesmente acha um lugar para parar e almoçar. Para jantar até tem, nos pubs tem ali uns petiscos e tal, mas a galera não para e almoça. Então pegar um Exato. lanchinho, uma coisa assim, mas Exatamente. a Mas gente é vai se virando. completamente fácil de resolver. Eu, pelo menos, É, né? Eu é não isso que eu senti falei tanto. pra galera, pra eles levarem mochila, e o pessoal já avisei, ó, mochilinha sempre com lanche na mochila pra uma emergência. Exato. Ah, sim, verdade. Nem que seja uma barra de cereal, porque uma hora tu É, precisa. É, uhum. exatamente. Né? Para botar uma energia para continuar caminhando e tal. É, É agora com bem os bom. meus amigos que eu fiz um tour parecido, o único lugar que a gente parou para almoçar foi um dia em Paris, tipo assim, de parar, sentar e almoçar. Ou às vezes Sim. a gente ia parar, tipo assim, já era 3, 4 da tarde. É como dizia a Luana, em Paris não se na Europa não se dorme e nem se come, né? Exatamente. É pra voltar filhinho? Mas sempre tinha no final, quando a gente retornava para o hostel, Nossa, todo mundo é levava tipo. comida, eram as Uhum. melhores. Aí tinha a resenha do dia, né? Todo mundo.
ficava contando as minhas histórias para rir de mim. Não tinha nem por que história, né? Ai, ai. E Sim, depois, né, depois de 7 dias em Londres, desculpa, em Dublin, verdade. partimos para Londres, chegamos lá numa sexta-feira fria, a gente chegou no hostel, já era tipo meia-noite, né? E no outro dia já começamos cedinho. Mas aí me diz então de Londres, Lúcia, o que que você mais gostou da cidade em si? Ai, Londres é incrível. Assim, foi a vez que eu fiquei mais grudada no Felipe, porque ele é muito bom para andar com o Felipe, é muito legal, porque ele tem um senso de direção muito forte, né? Como ele é muito bom, muito fluente no inglês, então me sentia completamente segura, porque ela é uma cidade muito cosmopolita, tem a parte histórica e antiga, mas é incrível que como é que aquela cidade me encantou foi isso, ter o mundo mais moderno com Uhum, o mundo antigo, um lugar que tem rei e tem, sei lá eu, que tem a Oxford, a uhum, avenida aquela. Não dá para entender, né? Porque parece que um país que tem rei só tem castelo, né? Mas não. exatamente. E é um lugar assim, por exemplo, o bairro O aquele que, bairro que a gente foi de Camden do Town? Camantal. E assim, tu vê assim, periferia, Uhum. e assim, me encantou isso, muito legal. E gostei, porque graças o Felipe me proporcionou visitar assim, uns museus e tal. Sim, Dei umas vocês passeadas fizeram. com É, ele. e pra galera que pergunta, né? Eu tenho que seguir tudo que está no roteiro. Na verdade, não. Tem pessoas que querem É, dar uma fugidinha ali. E eu sempre sugiro que conversem com os guias para que a gente faça sugestão. Por exemplo, o Felipe ali, a gente falava, tipo assim, tenta fazer isso na tal hora, para fazer essa troca, né? No caso, eu lembro que vocês não foram no Museu de exatamente. Cera, e daí foram, acho que no Bar do Exato, é. Sherlock. E daí, porque tem espaço para Aham. encaixar. Exatamente. Isso foi uma coisa bem legal, porque assim, claro, o Museu de Cera é bacana, eu vi Uhum. depois pela filmagem, eu vi que o pessoal curtiu muito e tal, mas assim, não era uma coisa que me interessava pessoalmente, que eu queria mais era passear mais dentro da cidade naquele momento. E aí a gente acabou lá no Sim. Sherlock Holmes, e aí foi muito bacana, andando naqueles bairros ali, muito, muito show, né? Pois é, a Dai Então, também queria ir muito no estúdio do Harry Potter, e daí eu disse pra ela assim, ó, vai no tal dia, que era o dia que a gente foi na Oxford Street. Pra todo mundo que queria fazer coisa diferente, eu é, disse, ó, vai nesse dia, porque é um dia que a gente vai tirar é, mais pra compras. Então, quem não tá tão interessado nas exato. compras, daí ela tirou É, pra ir naquele dia pra lá no passeio. exatamente, muito bacana. Tem a rua dos Beatles, né? Que da minha geração ir a Londres e não visitar isso nem tem sentido, né? A gente quase foi atropelado, né? Mas a gente fez a Ah, fotinha. muitas fotos, tenho fotos para provar, né? Uhum, estive lá. Muito legal. Eu estive O lá. melhor foi na hora da loja, que não podia tirar foto na loja, né? E eu lembro que eu e a Nath, a gente entrou gravando e o cara já falou assim, ó, no pictures. A gente, tá bom, tá bom. Não podia tirar foto na loja. Mas enfim. Mas assim, eu sou ainda do tempo que a gente não tirava foto de tudo, e muita coisa na memória da gente fica até mais bonita do que numa Sim, fotografia, né? exatamente. Exatamente. E é claro, Principalmente o que mais ficou de Londres pra mim, por exemplo, foi o pôr do sol que a gente pegou dias muito ensolarados, muito frios, mas muito sim, ensolarados. sim, em termos de clima, a gente trocou o clima, a fog, a gente viu Uhum. em Paris, né? E Exatamente. ali nossa, não dá para dizer que Londres é triste no inverno, não dá para acreditar, porque só dias lindos, né? Muito Chegou só bonitos, sol. tivemos muita sorte. É, eu peguei Muito sol. pouquíssimos dias de chuva em Londres, inclusive. Acho que quase nenhum. Todas as vezes que eu fui, sempre teve muito sol. É, E muito em bonito. Paris, em compensação, acho que eu só vi sol uma vez. É, eu vi o pôr do sol um dia, mas assim, bem pouco, né? E foi E aquele dia que eu realmente, tava com vocês. Eu foi fui o único outras dia vezes, assim que mas deu não vi. sol mesmo. É. Foi bonito, claro, mas a Paris que eu conheci me lembrou muito dos filmes da Segunda Guerra que a gente via, meio nublada, né? E já Sim. Londres é muito, nossa, muito, muito bonita mesmo. Exa- Claro, né? Eu
fui, eu acho que para ser como é que é, o inusitado da viagem, eu consegui a façanha de ir na Sky Garden e não ver nada da Sky Garden, só Sim, tomar vinho, gente, o Sky Garden é um que prédio é um enorme lá em Londres. Ele é altíssimo. E lá em cima ele tem um rooftop, né? Uma parte onde você pode sair um pouquinho e tem tipo um parapeito, você consegue ver o pôr sol. Lá estava incrível. liso, Só que eu antes você chega no acredito. bar, né? Você chega direto no bar e depois tem que passar por uma porta para sair na rua. E tem uns jardins lá para cima e tal. E a Lúcia tomou a cerveja. Foi um vinho. Foi o vinho. O bendito Achei um vinho. menino lá que falava português, ele era de Portugal, que estava atendendo. E aí fiquei conversando com ele, tomando vinho e esqueci da vida. Eu lembro que daí, quando você terminou o vinho, já tava totalmente noite. Eu não vi, não estava nem mais aberto lá o coisa, porque já tinha até fechado. Eu fiquei na porta lá, aí o rapaz, não, stop, stop. Aí eu, poxa vida. Sim, não, e o mais engraçado foi no elevador, a gente descendo. O elevador é enorme, né? Entrou um monte de gente. E a Lúcia Assim, disse assim, ó, nossa, agora eu queria só um podrão, assim, ó, pra comer. E daí tinha uma família brasileira no elevador que começou a rir. E a gente não se aguentou mais. Aí não deu pra aguentar. exatamente. Eu consegui essa façanha de ir e não ver. Mas no outro dia, graças a Deus, a gente foi na London Eye, aí eu É, vi daí teve Londres outro lá, pôr do sol. o outro pôr do sol incrível, mas Perfeito. E depois, né, coisas que acontecem. Mas vai partimos. valer porque na próxima, porque certamente eu irei, Com né? certeza. Um dia novamente, aí eu já vou lá, já vou esperta, bebo depois. Exatamente. E depois que saímos de Londres, pegamos um trem, né, que vai por baixo do Canal da Mancha até Paris. E chegamos em Paris. Opa. Opa, Depois chegamos em Paris e fomos direto para a Torre. E aí me conta, Lúcia, Paris que era o teu destino mais esperado. O que tu mais gostou era de mesmo. Paris? Sim, porque o meu planejamento mesmo era conhecer Paris, assim, o primordial, o primeiro, né? E foi muito incrível porque nós chegamos de noite, cansados. Não é uma viagem tão cansativa, né? Porque o trem é confortável, né? E assim, a gente vê uma viagem tranquila. É, Né? Deu um pouquinho de trabalho, porque a gente chegou no final da tarde, acho que chegamos no rush deles, que isso, aí é. o transfer levou a gente para o hostel com aquela mala, cheia de mala, enfim. O que mais tinha era mala. Mas aí, mas aí todo mundo, não, vamos ver a torre, que nem estava na programação e a gente foi, né? E Uhum. aí eu tive aquele impacto com a torre de noite, linda, iluminada, foi incrível, incrível, incrível. E eu amei, Aquele dia foi amei. demais e eu lembro que tava muito frio. Muito Muito, frio. Tava horrível. Eu nunca senti tanto frio. Eu acho que aquele dia foi o dia mais frio. E olha que eu já fui na Irlanda do exatamente. Norte nevando e não Sim, estava tão frio. a sorte que eu já tinha comprado os casacos, porque senão, se eu fosse com os do Brasil só, eu tinha Se fosse passado com frio também. a jaquetinha de couro. Com a jaquetinha, não, Não, a jaquetinha só foi para bonito, né? jaquetinha só pra usar no Brasil. Só para usar na festinha do Brasil. Mas, e ela muito incrível aquela noite. E aí, olha que eu consegui a façanha, tomei vinho quente com Crepe? crepe na Sim. frente da torre. Uma Até dica. filmei. Uma dica pra quem tá indo pra Muito. Paris é o crepe da frente da torre. Eu acho que é uns 8 euros. Gente, o crepe com É, batata frita. Ah, Deus, é muito bom. nossa, muito bom, muito bom. Comi aquele crepe com vinho quente, porque estava tão frio que era um quentão Era para isso. esquentar. O que eu fiz agora com os meus amigos estava chovendo, mas eu levei eles lá. Peguei. Tava só uma garoinha, tá? Eu disse pra eles assim, a gente vai aguentar um pouquinho, porque eu quero ver a torre brilhar. Compramos um vinho no mercado, compramos um crepe na frente da torre e tomamos vinho. O copo era a gente tava com o copo descartável, aquele de papel. O copo já tava desmanchando com a chuva e com o vinho. A gente vai ficar, porque falta só mais um pouquinho pra torre brilhar. E hoje ficamos. Exatamente, foi muito Vale a bacana, assim, pena. muito lindo, muito lindo. É Ai, incrível, né? É uma cidade, foi assim, é bom, o bom de um passeio assim, uma viagem assim, é tu
pensar que tu vai conhecer aquilo que tu sempre imaginou que a coisa era. E aí, Sim. quando tu vê assim, aquilo te surpreende muito mais e é muito melhor do que tu pensava. Eu lembro que naquele dia Então, muita gente chorou, ligou pra família que estava na torre, eu acho isso incrível, porque nós, é enquanto verdade. guias, a gente já viu, igual eu falei no episódio com a Nath, né? A graça para nós hoje é ver através dos olhos de vocês. Então, quando vocês fazem isso, a nós é muito legal, porque vem toda aquela energia de volta de como se fosse a primeira vez. Quando liga pra família e fala assim, olha onde é que eu tô. É, Tô embaixo da Torre Eiffel e é o lugar que a gente sempre viu, que sempre sonhou. sim, olha, eu liguei para minha filha. E ela, como boa capricorniana, ela é muito uma pessoa muito assim, muito Uhum, metódica. Ela não é de se emocionar assim. E ela se emocionou com a minha emoção de estar vendo a torre. Ela no outro dia fez até uma postagem com o nosso fotinho, porque eu estava vendo aquilo que é uma coisa que tu não é tanto, eu acho que é como símbolo de tu realizar coisas. E aí eu olhei sim. para aquela gurizada, aquelas jovens, eu vi que em diferentes idades a gente estava tão e quão emocionados da mesma Uhum, forma. Foi muito bacana, muito legal mesmo, assim, de pessoas assim. Claro, já tinha se passado 2 semanas conhecendo assim a gente, a troca que há nesse grupo, uhum. de que a gente se conhecendo, a gente eu percebi ali que aquela, nossa, muito bacana mesmo. O que eu levei 60 anos, alguns levaram 20, 30 para acontecer e estava Uhum. acontecendo da mesma E a forma. emoção foi igual. Ai, Exatamente, foi. que E é demais. muito bacana, é bem bacana isso. E o bom é isso que eu ia dizer, nesse tipo de Uhum. grupo que vocês construíram ali, né? Que a Intercâmbio fez, eu espero que vocês tenham isso no norte, porque eu acho que ficou bacana e diferenciado que o modo como a viagem aconteceu aos poucos, ela foi proporcionando de tu criar laço e amizade, claro, com uns mais, outros menos, né? A gente não todo mundo tem, isso acontece em qualquer grupo, mas assim, de construir um laço que aí as emoções e as histórias foram ficando legais para todo mundo junto, né? É muito bacana. E a gente, Exatamente. e a gente comemorava com aquela pessoa aquilo que às vezes assim pra gente, por exemplo, eu achei muito legal. Eu não fui na Disney, mas eu fiquei curtindo a Disney com vocês como se eu fosse. Pensei, meu Deus, que legal que elas estão achando tudo isso da Disney. E falando nisso, como é que foi o teu dia sozinho por Paris? Ai, foi incrível. Muito bom. Eu recomendo um dia sem guia. Um Porque dia para assim, caminhar e é ser sim, Paris. exatamente. Eu caminhei, eu não sei quanto que eu caminhei, mas eu caminhei das 9h30, 10 horas da manhã, até 5h30 da tarde, 6 horas, que quando Uhum. estava assim meio chuviscando, escureceu, eu voltei pro hostel. E eu acabei num bairro que depois eu percebi que ele devia ser boêmio, porque era cheio de teatros, Uhum. de shows e cafés, tudo meio fechado durante o Uhum. dia, né? Mas à E aí eu noite. acho que eu fiz o meu rolê, Uhum. né? A minha Disney, eu amei, porque foi exatamente o que eu queria fazer, de andar sozinha, Uhum. de escrever algumas coisas para mim, Ai, né? E pensar na minha vida, e foi que muito legal, demais. bacana mesmo, né? E uma Muito dica pra bacana. galera, o hostel que a gente ficou foi no 14M, que é o distrito de Montparnasse. A gente ficou bem pertinho da prefeitura de Montparnasse e é um bairro boêmio e ele é um bairro mais, ele não é um bairro tão turístico. Então, ele é perto Exatamente. das coisas turísticas, mas ele não é. Eu lembro que o Uber até a torre dava 12 euros. Então, e tinha metrô, ônibus, tudo. Então, ele não é turístico. Então, você vê a vida real de Paris naquele bairro, e isso é bacana. Estar ali na vida real e. As fruteiras, Uhum, as pessoas comprando, tu via que tu tava. Eu me senti, estou vivendo em Paris de verdade, né? sim. Porque assim, tanto é que depois de noite
Felipe, vamos lá, que nós temos que ir lá fazer tal coisa. Não, eu sabia os mercados, sabia, né? Achei o cemitério de Montparnasse com, assim, lápides de 300 anos. Nossa, que 300, muito mais que 300 anos. Sim. E, assim, histórias incríveis ali, né? E nesse bairro, realmente, o Montparnasse é bem bacana, assim, bem como tu disse, bem... Eu imaginei livrarias, assim, livrarias pequenininhas, onde só tinha pessoa que estava vendendo e atendendo. Eu entrei numa bem pequena, e eu acho que uns 30 minutos lá dentro, não comprei nada, mas li um monte de coisa, fiquei procurando coisas que estivessem sobre o Brasil lá dentro, sabe? Que E só demais. estava o rapaz, e eu perguntei para ele se eu podia ficar. Ele disse: não, só pode ficar aí à vontade. Me comuniquei com ele assim, meio num inglês, com espanhol, e aí eu assim. Tu pode ficar ali, tipo, eu fiquei vendo os livros, aí saí, tomei um café, almocei num lugar ali muito legal, bem bacana, muito Uma bacana. delícia. E por último, né? Agora a gente até passou bastante tempo, mas vamos lá. Ai, Por desculpe. último, não, sem problema, sem problema. Só para não ficar tão longo. Mas por último, nós vamos pro nosso ranking. Qual dos destinos você acha que teve a melhor comida e qual foi o prato mais gostoso que você comeu? Ah, eu comi lá em Dublin o café da manhã deles, Irish que é breakfast. o breakfast, muito Uhum. legal. E assim, o dia que eu vou dizer para a pessoa, se a pessoa for comer aquilo, prepara para não comer mais nada do dia inteiro, É, porque tu fica sem fome, eu comi no outro eu até dia. recomendo comer ou no almoço ou no jantar e não no café da Exatamente. manhã. Aham, porque tu tem que comer com bastante fome. Uhum. E Mas pra aí você tu. foi uma das melhores coisas, assim, de diferente e Não, gostoso. Não. não, eu estou falando assim, Ah, tá, só mas de pontuando da assim, alimentação, entendi. é, mas eu gostei muito. Em Londres é tudo muito cosmopolita, então muito lanche, É, então não posso dizer muito. Mas em Paris fomos comer lá no restaurante, eu comi gente. o escargot, comi o escargot e comi uma salada lá muito legal, que eu adorei. E o drink chamava Cancan, é muito legal. Gente, Porque aquele estava na frente. restaurante é um amor, né? Era da frente do Ah, Moulin muito Rouge. legal. Em Paris se come muito melhor, talvez um É, pouquinho mais caro, mas muito melhor. é, Então, exatamente. e eu comi também, comi massa, então, a comida assim em si, eu gostei mais da comida na Uhum, França, uhum. assim, né? E eu Até sou mesmo apaixonado pelos italianos, pelas pizzas da França. Ai, não. Eu então, sou apaixonado. eu fui com a Natália e a gente foi num restaurante que eu acho que eu não sei se tu estava no último dia que a gente comeu uma massa que estava Sim, no último muito. Eu dia de comi uma Paris, massa. né? Aquele pertinho do Eu comi uma rosto. carbonara, melhor Sim, carbonara que eu já super. comi na vida. Uhum, Muito legal. perfeito. Então, assim, E mas qual dos quem gosta aí. destinos você tá mais ansiosa pra voltar? Que você diria assim, não, esse Ah, aqui eu acho que eu eu, voltaria assim, muitas e muitas vezes. uma coisa que a gente não comentou, nós fizemos o passeio no Rio Sena à Sim, noite. sim, Não viaje gente. no Rio Sena de dia, à É, noite. Certamente, se me dissesse assim, qual lugar tu quer voltar, eu quero voltar para aquele passeio no Rio Sena, porque tu vê a torre tu vê a Eiffel cidade. iluminada Uhum, e tu vê tu vê a Catedral de Notre Dame, vê o Louvre, e tu vê assim, muito uhum. lindo, muito bonito. Eu fiz esse Eu, passeio de novo agora em março e eu amei. E faria mais outras 1000 vezes. E eu sim, estou ansioso pra fazer de novo. e no dia que nós estávamos lá, nós estávamos olhando, estava 3 graus negativo. Sim, tava Mas horrível de frio. eu não Mas tava desci lá lindo. de cima. A ponta do nariz quase caiu, mas eu fiquei. Muito bom. Aquele foi realmente um dos melhores passeios. Super fácil de comprar, a gente conseguiu comprar no dia. Gente, olha, vale Exatamente, super a foi pena. bem bacana. Não é caro e é Hum. bem. E é inesquecível mesmo. É É, um passeio bem acho que bonito. todo mundo que foi achou inesquecível, realmente. Realmente. E quase Para todos mim, para o foram. meu gosto. Claro, provavelmente a Disney, muitos vão dizer, né? Porque eu não fui e tal.
E a Eu minha neta gostei nunca muito vai. da A Disney, minha neta nunca mas vai me perdoar que eu não fui na não foi. Disney, mas foi legal. Eu gostei muito da Disney, mas o passeio do Rio Sena foi algo, acho que tocou todo mundo, assim, É bem bacana, é é. muito legal. Então, claro que das três, estou dizendo para mim, né? Uhum, Para mim, a Paris foi incrível e uhum, inesquecível. Mas assim, não esquecerei jamais de nenhum deles, de uhum. nenhum lugar. Em todos os lugares teve momentos que eu me emocionei e eu perguntei para mim mesma, está valendo, está valendo. Assim, foi muito bacana. Eu queria agradecer porque foi incrível isso mesmo. Ai, ai, obrigado também porque para mim como guia foi a minha primeira viagem como guia, mas foi incrível. Foi realmente, igual eu falei para Dai depois, né? Foi um grupo que com certeza me marcou para sempre e me ensinou E, muito, me ensinou muito de novo sobre os exatamente. destinos. Né, de tu olhar, exatamente isso que tu falou, porque cada um olha de um jeito, de uma maneira, conforme a sua experiência pessoal de vida, Uhum, né? Cada um sabe da sua luta para chegar naquele momento e estar ali naquele instante. E aí, quando a exatamente. pessoa, né? Claro, quando tu é jovem, eu sei que vai ir muitos jovens, isso aí vai ser a bagagem para muitas coisas que eles vão ver depois. Uhum, Então, né, como foi a minha bagagem de estar ali, a tua bagagem, que no momento que tu viu, por exemplo, que tu passeou no Rio Sena a primeira vez, em algum momento aquela tua bagagem eu tô com ela aqui, ela tá aqui comigo, né? É a tua bagagem de vida. exatamente. E é isso aí. E as trocas, assim, muito legal. Se tiver alguém da minha idade que queira fazer, eu recomendo. Claro, tem que ter bastante disposição e saúde para ver tudo que é possível ver ali, porque é legal. Que demais. Então tá, muito obrigado, Lúcia, pela participação. Ah, Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Com certeza vocês curtiram muito, né? Todos os pontos que a gente falou. A gente conversou muito entre nós, conversou com a galera e foi ótimo reviver essa viagem é, contigo. Foi ótimo viver a primeira vez e reviver agora através das histórias também. sim, muito legal. Eu conheci muitos lugares, mas conheci muitas pessoas. E, assim, claro, as pessoas continuaram, isso que vale, né? Exatamente, pelas pessoas. O intercâmbio, eu sempre digo, é 50-50, é realmente 50% das pessoas e 50% a viagem. A gente primeiro olha para a viagem, mas quando a gente chega lá, quando a gente vê todo mundo no aeroporto e vê, tipo assim, meu Deus, essas pessoas são todas reais. Exatamente, né? Uhum. Nossa, muitos amigos, e virei dindinha de uns, amiga de bebida de outros. E o que eu mais Mas foi gostei muito. foi a lembrança que eu tenho de cada um no embarque, foi muito diferente da lembrança que eu tive de cada um na saída. Eu senti que todo mundo. Eu não sei se foi porque eu conheci a fundo todo mundo, ou se foi porque as pessoas mudaram. E eu acho que todo mundo mudou. Eu acho que todo mundo ali Muda, se com tocou de uma forma. certeza, Porque no com final, quando certeza. eu assisti o vídeo de vocês, das expectativas da viagem, eu pensei assim, meu Deus, não é a mesma pessoa que eu levei, não é a É, mesma pessoa que eu né? deixei no aeroporto de Paris para ir embora, não é a mesma Exatamente, pessoa. não é verdade. Sim, aí e quando a gente chegou aqui em São Paulo, né, lá tu que se despediu da gente foi Uhum. aquilo, né? E aqui, quando a gente se despediu em São Paulo, não, a gente não queria, todo mundo, não, vamos continuar, vamos pegar o outro, vamos pegar outros carros. Gente, sim, ninguém entende esse sentimento. E É eu verdade. lembro que É. depois eu fui pro outro terminal com o meu voo, e daí eu chorava, e daí você chorava, e, Ah, meu Deus do meu céu! Deus, é verdade. É incrível, porque assim, sabe o que que me. Eu já fiz alguns retiros, assim, espirituais, de Uhum. igreja, e é como se tu fizesse uma imersão, um retiro, que tu convive tão intimamente, tu divide o banheiro, tu divide a cama, tu divide o quarto, tu divide a mesa, tu divide. Teve um dia lá que ninguém carregou o celular. Eu me lembro que eu fiquei de manhã cuidando, acho que uns 10 celulares carregando.
Entendeu? Assim, essas coisas te fazem conhecer pessoas de uma forma totalmente diferente do que tu vai num lugar assim, para, vou numa balada para conhecer alguém. Não, Uhum. é totalmente diferente. Muito bacana. A Perfeito, viagem é então. incrível. Acho que Muito eu falei obrigado mais demais, uma vez. né? Então a gente também, a gente falou mas muito obrigado pela tua presença. Obrigado a todo mundo que Eu que assistiu até aqui agradeço. novamente. E te esperamos nas próximas viagens, nossa eterna dona do mundo. Com certeza, vou sim. Tá bom? Beijão, Um então, beijo. Lúcia. Beijo. Até mais, Beijo para pessoal. ti. Nos vemos no próximo Tchau. episódio com mais uma história de um dono do mundo. Tchau, tchau. Tchau.